Já voltamos aqui no nosso terceiro bloco, ainda na questão da classificação, né? O diferenciar cada uma das tribos. Então nós vimos a primeira, que são os isolados. A segunda são os integrados, que são os que falam em português ou trabalham nas cidades. Esses que saem um pouco do perímetro, né, rural, que praticamente é a base da economia dos povos indígenas, que vivem da caça, ou seja, dos rios, e que vivem da terra, da plantação. Então, alguns, agora, por essa aproximação, se afastam um pouco e vão trabalhar, vão produzir na cidade, vão ter os seus direitos reconhecidos também. Muitos, né, não perdem as suas origens, as suas raízes, os seus costumes. Mesmo estando na cidade, eles ainda guardam e eles ainda defendem as suas tradições. Outros simplesmente tanto faz, né? Vão viver a sua vida. E também o contato intermitente, que é o contato permanente com os brancos, aquilo que nós falamos. Simplesmente eles não querem mais carregar consigo essa posição ou esse título, né, de indígena ou de alguém que está separado. Eu não sei se vocês lembram, na outra aula nós falamos sobre a questão... Oh Jesus, deixa eu ver se eu me lembro aqui agora. Deu um branco aqui porque apareceu uma mensagem, essas mensagens sempre atrapalham, né? Mas nós vamos lembrar. Então vamos seguir. Se comparar a quantidade de índios desde o período do descobrimento, fica evidente que essa minoria foi praticamente dizimada. A ocupação foi instituída através das sociedades indígenas que aqui habitavam, bem antes dos homens chamados civilizados, né? Então, se nós pegarmos desde o descobrimento, há 500 anos atrás, mais de 500 anos atrás, até o momento, essa minoria praticamente, né, desapareceu. Ainda resta um remanescente que resiste firme, né, que luta firme lá na sua terra. O que eu estava tentando me lembrar foi daquela proposta do governo, né, de que hoje o índio não seja tratado mais como um povo indígena, ou seja, um povo separado do restante da nação brasileira. O governo quer que isso não exista mais, mas muitos vão lutar, principalmente as ONGs, né, principalmente as organizações que defendem essa questão dos indígenas, né, que eles continuem sendo reconhecidos, na verdade, como povos indígenas, né, que habitam no Brasil, acho que são diferentes. E aí é que está a questão, na diferença, né? Se são tratados da mesma forma, né? Sabemos que existem muitas barreiras, que a parte até deles mesmo, né, de não quererem muitas vezes o auxílio do governo, não querem o governo por perto, não querem, como eles dizem, né, na língua deles, não querem o homem branco por perto das suas coisas. Diante disso, as principais causas do restrito número de índios no Brasil são basicamente a expropriação de suas terras para ceder à ocupação rural e urbana, né? Com o avanço da prosperidade, né? Com o avanço do desenvolvimento, muitas terras, né, que é considerada terra da União ou do governo, essas terras são simplesmente tiradas deles, né? E o governo faz aquilo que está pensando em fazer mesmo. Então é uma grande briga, é uma grande discussão, e veja que a questão do índio é um pouco diferente da questão do afrodescendente. Por quê? Porque o afrodescendente está praticamente, acho que 90% ou mais de 90% deles vivem nos grandes centros urbanos. Então, a briga por direitos, a briga por igualdade, ela se torna muito maior do que os povos indígenas que vivem um tanto quanto recuados, né? Praticamente as suas exigências são a terra e a água de onde eles tiram seu sustento. Eles não são muito preocupados com dinheiro, com internet
com os planos de saúde, com essas coisas, não. Eles têm a sua preocupação lá só com a terra, né, e com a natureza de onde eles tiram o seu sustento. No Brasil, né, nós já vimos grande quantidade de índios mortos em lutas contra brancos, e principalmente por doenças que até então eram desconhecidas, já que esses não possuíam anticorpos contra doenças como gripe, sarampo, que foram contraídas através do contato com o homem branco, né? Eles não tinham, mas contraíram. Até com a Covid-19 agora, né, também, um número de aldeias, de tribos indígenas foram também afetadas, justamente por isso, por aquele que sai, vem onde estão os grandes centros, a grande movimentação de pessoas, contrai essas doenças e leva para a sua tribo. Afrodescendentes. Acreditamos que a discussão dessa temática pode fomentar estratégias pedagógicas, como nós já vimos aqui, né? Nós já falamos sobre isso. E ele fala dos afrodescendentes no Brasil. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, para a gente ter mais uma ideia aqui. Pronto. Ele fala o seguinte: 1 em cada 4 latinos-americanos se identifica como descendente de africanos. Aproximadamente 133 milhões de pessoas. É praticamente uma nação. Esse número é muito maior do que muitas nações no mundo. Eles se encontram em todos os países da região, mas a maior concentração está no Brasil, né? Falando aqui do continente americano, mais especificamente a América do Sul, onde vivem 105 milhões de pessoas afrodescendentes, né? Ou que se identificam como descendentes dos povos africanos. O Brasil se formou da união de diferentes povos. Sabemos disso, que somos uma raça miscigenada, né? Bastante diversificada e bastante rica em cultura. Como diz aqui, povos diferentes, raças e culturas. As de origem africana chegaram através, sabemos, né, da escravidão. Vieram como escravos, trouxeram com eles uma infinidade de costumes e saberes que contribuíram com o desenvolvimento da nossa sociedade. Entretanto, sabemos que tudo isso ocorreu por práticas de dominação europeia. Ao longo da história, os mantiveram em condição... Deixa eu voltar. Saiu um pouquinho aqui. Ao longo da história, os mantiveram em condição de servidão. Somos marcados pela produção de profundas desigualdades e também de preconceito. Milhares de famílias africanas foram separadas durante o período da escravidão, né? Os povos já viviam em nosso país. Essa mistura resultou numa imensa pluralidade étnica e também cultural. Para a gente andar aqui um pouquinho, deixa eu só adiantar um pouquinho aqui, que daqui a pouco esse estudo vai estar com vocês, né? Somos um país preconceituoso na medida em que tratamos desigualmente pessoas de diferentes etnias, né? Basta rejeitar, basta criticar de maneira pejorativa que nós já estamos nós já estamos praticando o exercício do preconceito, né? Mesmo com todas as conquistas, que já foram muitas obtidas, né, até os últimos anos, ainda existe muita questão contra o negro, né, contra o índio, em relação aos outros povos. E cabe à sociedade reconhecer que a partir da abolição os afros trilharam um outro e longo caminho com o objetivo de promover maior igualdade, né? O que eles querem é igualdade. O que todo ser quer é ser reconhecido, né? Ninguém deseja ser menosprezado, ninguém deseja ser humilhado, né? Isso não é bom para ninguém, para nenhum ser humano. Principalmente porque o Senhor nos fez segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E a Bíblia ainda nos diz que ele não faz acepção de pessoas. Ok, pessoal? Ficamos por aqui, o material vai chegar para vocês.
peço que envie os trabalhos, as atividades antes do segundo GQ, para que a gente possa já organizar a nota de vocês. Qualquer dúvida, fale conosco, nos procure, estamos aqui à disposição para ajudar. Com relação também à faculdade, a faculdade está aí oferecendo, né, a cada semana melhorias nesse sistema informatizado para as aulas, né? Acho que vocês viram aí, receberam as novas orientações a respeito do portal da faculdade no seu celular, quando você pode acessar algumas coisas, não é isso? Então, também procure a faculdade nas suas dificuldades com relação à matrícula, pagamento, renovação. Procure tudo isso, a direção, que eu tenho certeza que a direção pode ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, tem uma atividade de leitura, e essa atividade aqui que eu estou passando, esse conteúdo da aula aqui, para vocês guardarem, que certamente nós vamos usá-los para as nossas avaliações, tá bom? Fiquem com Deus, que Jesus Cristo vos abençoe.